Espiritismo, primeiro capítulo, não vim destruir a lei. O que o Cristo quer dizer com isso? Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-lo, mas cumprir. Pois de verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente até o último jota e o último ponto. Essa passagem se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18. A lei que o Cristo se refere é os 10 mandamentos. Tem a lei mosaica, que Moisés, uma lei civil, veio adaptando ao povo e trocando segundo a evolução da sociedade. Mas os 10 mandamentos, recebidos no Monte Sinai, até os dias de hoje, não mudou nada e nunca vai mudar. Ainda segundo a doutrina espírita, nos fala, nos ajuda na interpretação dos 10 mandamentos. E o Cristo, sabendo que nós ainda na atualidade, e vamos pegar há 2000 anos atrás, não cumpriam essa lei moral, a lei divina, segundo os 10 mandamentos. Então ele vem e dá uma colocada nessa lei, simplificando dos 10 mandamentos em 2, onde ele resume tudo, dizendo: amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E sentencia: aí está toda a lei e os profetas. Mas vamos ler os 10 mandamentos para a gente ver o que era e o que é e o que não mudou nada. E ainda vamos precisar, vamos dizer assim, 2000 anos a mais para compreender. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que tirou do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim. Não farás imagens talhadas, nenhuma figura de tudo que está acima do céu ou abaixo da terra, nem de tudo que está nas águas e sobre a terra. Mas os adorarás e não os adorarás e não lhes renderás culto. Então Deus é um só, não tem por que estar inventando outros deuses. Ainda assim, Moisés, tirando logo em seguida o povo do Egito, eles já fazem o bezerro de ouro para adorar. Quer dizer, estavam acostumados com aquilo, né? Então, é um costume difícil de ser vencido. E até os dias de hoje, quantos bezerros de ouros nós estamos adorando? E esquecemos de Deus. Fizemos promessas para diversos santos e esquecemos a Deus, o nosso Pai, ou até mesmo o próprio Cristo. Segundo mandamento: não pronunciarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Virou comum, a gente fala de Deus como se estivesse falando com o nosso irmão. Antigamente nós conversávamos com os nossos pais, era o Senhor, se levantavam de dia, na parte da manhã, benção Pai, ia ser benção Pai. Hoje não, fui, tchau, não sei que hora volto. Então, e em relação a Deus, nem lembramos mais de Deus, a juventude, ou até mesmo nós, adultos ainda, a não ser quando as coisas ficam difíceis. Então a gente lembra um pouquinho mais. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia de sábado. Naquela época, vamos dizer, do momento que Moisés recebe essas leis, os 10 mandamentos, e assim era, por causa do quê? Da escravidão. Então, pelo menos, pararem aquele dia e descansar, repousar, lembrar de Deus, da família. Hoje, o sábado e o domingo virou tudo corrido, não tem sábado e domingo. Mas ainda tem uma passagem do Cristo que ele trabalha aos sábados. E outros vêm e questionam o Cristo. Traz
desonrando a lei e os profetas, estáis trabalhando aos sábados, não é permitido. E o Cristo diz: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem, para o repouso. Mas se tiver que trabalhar, vamos trabalhar. E ainda ele diz: se tu encontra uma ovelha desgarrada no lodo, no sábado, tu vai fazer o quê? Vai deixar vir o domingo para tirar ela dali? Já morreu. Então tens que trabalhar no sábado, quando preciso. Então, nisso eles se apegavam a detalhes simples da lei, ou que nem eram da lei, mas simplesmente foram ampliando crendices em cima disso, em benefícios depois da morte de Moisés, foram criando diversas outras leis em cima disso. E o Cristo veio combater isso, dar o verdadeiro sentido à lei. Quarto mandamento: honrai teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mesmo naquele tempo, a gente já via a desonra dos filhos com os pais, esperando que os pais faleçam para repartir a herança. Hoje, vamos dizer, está pior ainda. Tem pais matando filhos, tem filhos matando pais. Infelizmente, onde está a honra disto, da paternidade? Quinto mandamento: não matarás. Também virou rotina. Se não é como a gente olha assim na mídia e que nos chama atenção, dá até uma tristeza de ligar a televisão e ver o Jornal das 7 ou o Jornal Nacional, sempre tem primeira mensagem, primeiro assassinato. Mas aí, se não der do cotidiano nosso, vai dar nações contra nações, guerras terríveis. Então o extermínio está aí em todo o mundo. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Aumentou mais e mais ainda, né? Não roubarás. É o cotidiano. Infelizmente, por enquanto, mas tudo vai mudar. Não tenhamos decepções com isto. Tudo ao seu tempo. Como disse o Cristo, e a doutrina espírita sentencia, e existe injustiça no mundo, mas não existe injustiçado. Tudo tem um porquê, e a doutrina espírita, sendo ela a terceira revelação, pré-anunciada pelo Cristo, vem nos explicar essas coisas. Oitavo mandamento: não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. Também não mudou nada, desde aquele tempo até agora, e mais ainda, os falsos testemunhos. Nono mandamento: não desejarás a mulher do teu próximo. Cai naquele outro do adultério. É idêntico. Décimo mandamento: não desejarás a casa do teu próximo, nem seu asno, nem a sua serva. Quer dizer, a gente tem, mas aí fica olhando dos outros, o que os outros têm? A inveja, o ciúme, a arrogância, tudo está no nosso meio. Então, tudo isso Cristo nos chama a atenção. Mas ele diz que ele não veio destruir a lei, mas cumprir a lei. E enquanto essa lei não for cumprida, as coisas ainda não entrarão nos eixos. Mas aí a gente pensa, de Moisés a Cristo, 700 anos. De Cristo a agora, 2000 anos. 2024, vamos dizer assim. E quanto mais precisa, a doutrina espírita ele nos fala da renovação. Todo mundo está esperando, e há muito tempo, tantos outros profetas, tantos outros adivinhos vêm falando dessa nova era no planeta. Mas quando é essa nova era? Como isto se dará? O Cristo nos diz que toda a lei um dia vai ser cumprida em todo o planeta. Mas a gente olha, o Brasil, que é um país cristão, vamos dizer 30% desta lei já um bom grau de observação,
é cumprida. E os outros 70 não. Mas em quantas e quantas nações existe um mundo afora que nem cristãs são? E que tem ódio do cristianismo ainda por cima. E o Cristo diz que todas essas nações um dia serão cristãs. Amarão a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas aí a gente pensa, nossa, o trabalho do Cristo está complicado. Se no Brasil em si, como nos diz a doutrina espírita, a pátria do Evangelho, o coração do mundo, ainda está difícil, salvo auxílio de todas as outras religiões que o Brasil tem. A doutrina espírita, católica, adventista, protestante, testemunha de Jeová, e a gente nem tem ideia de tantas outras filosofias cristãs que movimentam milhares e milhares de pessoas. E ainda tem toda essa barbaridade no Brasil. Se fosse só uma, a gente, nossa, ainda está faltando. Não, mas está dividido e o Cristo está em todas as religiões, sem exceção. Não tem religião onde o Cristo não esteja. Assim como não tem lugar perversos, em luta ou em guerra, que o Cristo não esteja. Mas aí a gente se pergunta, mas o que o Cristo está fazendo então? Se deixa uma guerra acontecer, se deixa uma barbaridade acontecer terrivelmente num lar, pais e filhos. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio, somos responsáveis por nós mesmos. Eles não nos tiram essa bênção, senão seríamos máquinas no mundo, e assim, da forma que a gente faz, a gente vai ter que resgatar. Plantou-se, colhe, não tem saída. E assim vem acontecendo nesse decorrer dos tempos. Então a gente pensa, não mudou nada e não vai mudar, é ilusão, é uma utopia, como se diz. Agora a doutrina espírita, como Cristo anunciou, a terceira revelação, que vinha dizer tudo o que ele disse e muito mais. E ainda seria sentenciada essas verdades, como a doutrina espírita nos coloca, as vozes do além. Não tem mais as vozes dos profetas, mas são os Espíritos do Senhor que vêm nos trazer essas mensagens no cotidiano, através de médiuns. Teve os médiuns da codificação da doutrina espírita, como a gente costuma dizer, doutrina kardecista. Não é doutrina kardecista, é doutrina espíritas. E a doutrina, ou o espiritismo em si, abrange o mundo inteiro. Ou melhor ainda, o universo inteiro, aonde quer que se esteja. Um extraterrestre, assim como se diz, ali está, porque é o Cristo, o governador do universo. E são espíritos de luz que trabalham com ele. E a gente vê toda essa grandiosidade e nós aqui em momentos difíceis, terríveis. Mas como isso vai acontecer? A doutrina espírita nos fala. Não é tão complicado como parece. Diante da lei natural, quem crê ou não crê, mas assim é essa lei natural, reencarnação. Morre uns e outros vêm. Assim como Cristo disse, haverá o tempo da separação do joio do trigo. Assim como houve em tempos passados, quando aqui chegou Adão e Eva, que foram separados como joio de um outro sistema e vieram para cá, para a Terra. Assim, esses ditos, quem a gente pode apontar, não pode, porque quem somos nós para dizer que somos os herdeiros da Terra? Podemos ser degradados para um outro sistema, um planeta primitivo, e outros virão, onde já alcançaram um certo nível intelectual e moral. Um caso intelectual para nós está de bom tamanho. O que falta é o moral. Então virá espírito, crianças do nosso dia a dia, chegando com essa evolução moral, nos dando a oportunidade da gente ver a sociedade mudar na moralidade, onde o Evangelho vai começar a ser cumprido, tal qual é a lei. Porque se hoje a gente vê coisas que nós já passamos em outros tempos, vamos dizer, não lembramos, graças a Deus, mas
dá para observar, tínhamos escravos, matávamos, fazia o que queria. Tinha o adultério, vamos dizer assim, ainda bem legalizado diante da poligamia, de ter 4, 5 esposas, natural. Tem países lá fora que ainda tem, e é bem visto no mundo social deles. E quando é que isso vai acabar? Então são coisas que a sociedade lentamente vai deixando esses maus hábitos. Tal qual tinha o duelo. 2 homens, pais de famílias, honrados, entravam em desavenças, um desafiava o outro num duelo fatal. Era lei, registrava o duelo em cartório, era legalizado, então não tinha assassinato perante a lei. Foi a honra lavada com sangue. E esses tempos bárbaros acabou. E assim outras coisas lentamente vão sumindo do meio social, com esse degredo, a separação do joio do trigo. Tem muitos e muitos que já desencarnaram e não voltam mais para a Terra. Outros estão tendo a última oportunidade nesta existência física de estar aqui e vencer-se a si mesmo para seguir em frente. Então aí vai se dar o grande cumprimento da lei, até o último J, como diz o Cristo, através das gerações novas que vêm chegando, porque não tem outro jeito em si. E essas gerações novas, vamos dizer, nós aqui, vai chegar o nosso tempo, vamos desencarnar. Se temos o mérito de ser os herdeiros da terra, como diz o Cristo, os justos herdarão a terra, vamos renascer de novo. Vamos ficar na pátria espiritual, 20, 30 anos, 50 anos, mas aprendendo a realidade da essência do Evangelho. Os 10 mandamentos vai vir mais intrínseco no ser humano, como está vindo hoje nas crianças. Quantas e quantas a gente diz, nós gaúchos achando bobagem, mas como? É gaúcho, não vai comer carne, não vai comer um churrasco? E tem crianças veganas, não, os animalzinhos, coitadinhos, quer dizer, já mudaram aquele conceito e ainda o organismo também muda, não é só conceito ideal, idealismo de uma pessoa que olha o animal e diz, não, é um animal, por que eu vou comer? Não, também o organismo, porque a gente sabe que precisa da vitamina do animal para se manter, e aí não come, de que jeito? Mas esse corpo já vem preparado para isso, e cada vez mais refinado, esse espírito reencarnante com o perispírito, que nós não somos só esse corpo físico, somos o espírito e o perispírito, que é a forma desta matéria aqui, já vem modificada para a gente, os alimentos ser mais refinados, mais sutil. Então vai chegar um tempo que, diante dessa sutileza do organismo, a saúde também muda, se aprimora, e da mesma forma a essência real das coisas, que é a moralidade do ser. Então esse J, esse último ponto que o Cristo se refere da lei, vai começar a ser cumprido. Se nós olharmos o tempo que vem desde os primeiros profetas, passando por Moisés, pré-anunciando Cristo, 2000 anos atrás, a gente olha o tempo, não mudou nada, só a tecnologia que mudou, a moralidade do ser parece que está, e vai haver um milagre em pouco tempo, como a doutrina nos fala, para 2050, vamos botar que seja para 2100, a sociedade está revolucionada de moralidade, onde olhar o outro com amor, com compaixão, com misericórdia, onde os governantes, as leis em si serão naturalmente cumpridas, não vai haver pontos abertos na brecha da lei para ser burlada, merecida por quem faz a própria lei, porque o povo tem que responder segundo a lei. Agora, quem não é o povão é segundo o que se decide no tribunal. E assim não, a lei divina é uma só. Nós podemos burlar a lei civil, mas essa lei ninguém vai burlar, vai responder por ela. Se não for hoje, vai ser amanhã. É aquele ditado popular antigo que se diz: eu não compreendia enquanto eu não entendia a reencarnação, hoje eu sei. Tudo que aqui se faz, aqui se paga, não tem saída.
Eu pensava, mas como pode? Tudo que aqui se faz, aqui se paga. Eu conheci um senhor, morreu de velho, roubando, fazendo, passando todo mundo para trás, e morreu rico. E velhinho, parece que nunca adoeceu para morrer. Como que aqui se faz, aqui se paga? Aí tem a reencarnação, ele vai renascer. Pode até vir com saúde, mas vai vir pobre. Pode vir rico, mas acamado. Então tudo é relativo ao que se tem que reaprender, se reeducar. Assim disse o Cristo: se teu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Mas como assim eu vou arrancar meu olho? De que forma? Assim como esse rico que eu falei. Ele usou a riqueza para o mal no passado, nessa vai vir pobre. Quer dizer, arrancou simbolicamente o olho. Ele veio saudável, vai vir com uma certa deficiência. Assim, não necessariamente o rico, qualquer um de nós, o povo é a maioria em todos os sentidos sociais, a sociedade mais equilíbrio, o sistema. Aí eu faço alguma coisa errada contra mim mesmo, seja no álcool, no fumo. Eu lesei meu pulmão, vou vir com bronquite. A maneira de eu me corrigir, me educar, porque estraguei o meu corpo físico, automaticamente meu corpo perispiritual, a essência do espírito em si. Eu vou renascer, vou vir doente. Então é a carne curando a carne. Da mesma forma acontece na evolução do ser, a moralidade curando a moralidade. Aí eu compreender a lei, agora eu sei como é que as coisas funcionam e tem um porquê de ser assim. Porque se não se sabe da reencarnação, esse porquê de tanta coisa, para quê? Eu nasci, estou vivendo, seja o rico ou o pobre, vou morrer e tudo acabou. Vou me preocupar com o quê? Qual é o sentido do sentimento com terceiro, com pai e mãe? Honrar pai e mãe, honro pai e mãe, e aí, pai morreu e acabou. Cadê meu pai? Não sonho, não existe o além. Então a gente perde o sentido das coisas. Assim o além existe, não existe, ele é tudo junto. É o aqui e agora. Quantos espíritos? Somos 7 aqui, possivelmente, e as mesas, as cadeiras estão cheias. Os espíritos estão no nosso lado, nossos mentores, nossos anjos da guarda e tantos outros. Então, a lei é muito mais do que isto, que o Cristo disse: por hora me vou, mas não vos abandonarei. No tempo predito, enviarei um outro Consolador, que vem dizer tudo o que eu disse e muito mais. Isto é a imortalidade da alma. Ele falou da imortalidade, mas não compreendiam. Ele dizia: não posso dizer mais coisas porque é que nem jogar pérola aos porcos. Estou jogando palavras fora. Tem que esperar o meio social, a mente do povo evoluir, entender o que eu estou dizendo. Porque ele explicou, em termos bem claros, sobre a reencarnação. Elias deveria de vir e Elias veio. Elias é João Batista. Todo mundo esperava isso. Mas, segundo a sociedade daquela época, mais adiante um pouco, burlaram as escrituras e tiraram a reencarnação fora. Mas a gente sabe, e isso está no nosso meio. Eu sonho com meu pai, tu sonha com o teu, mas como que eu vou sonhar com um ser que não existe mais, nem a essência dele? Mas ele vem me falar coisas particulares, então ele existe. E outros, diante da mediunidade em si, vê, ouvem, ou tipo Chico Xavier escreve mensagem dos espíritos. A mediunidade é o sexto sentido intrínseco nesses 5 sentidos nossos. Através da visão eu tenho a evidência, através da fala eu tenho a psicofonia, da audição eu ouço os espíritos também. Não é só o mundo físico, tem o extrafísico, e tudo está ligado nesse sexto sentido, e que vem se cumprir a lei ponto a ponto. Para nós entendermos o que? Buscar. Isso não é só uma aula, é o conforto que o Evangelho nos traz. Somos imortais. Nós somos muito mais do que pensamos que somos. Porque de repente eu penso: eu morri e tudo acabou.
É assim, tudo acabou. Então é melhor que eu me mate. Para que eu vou sofrer para tudo acabar lá? Então, mas ali não. Tem um ponto, nada acaba, tudo continua. A vida é eterna. As existências físicas são periódicas a cada novo renascimento. Então tudo isso vem lentamente o Cristo nos falando no Evangelho, claro e em bom tom. Só que ainda nos dias de hoje, difícil de entender. Tantas e tantas filosofias, mas o bom disso é que o estandarte de todas as religiões cristãs é um só, mesmo que a gente não cumpre, mas a gente sabe que é: amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: aí está toda a lei e os profetas. O resto poderia se dizer que é resto, mas a gente tem que saber de tudo para saber por que ele disse isso. Essa é a nossa mensagem de hoje.